A paz do Senhor Jesus, bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia na santa e preciosa presença do Senhor e no nosso devocional. Vamos orar, pedir a Deus que se faça presente, porque Ele é o protagonista desse estudo, né? A Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos pela sua santa e preciosa presença, Pai, nesta casa, neste lugar, nesse estudo. Toma seu lugar de honra, Jesus, toma seu lugar de honra, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos te glorificar, te agradecer por mais um dia na sua presença, Senhor. Peço que as palavras que saírem da minha boca, que não sejam minhas, que não seja nada da minha alma, que não seja nada do meu intelecto, que seja tudo de Ti, Senhor, tudo do Espírito, que o Senhor me preencha cada dia mais e mais e mais e mais e mais do Teu Espírito e também, Pai, da fonte de água viva, que é a Tua palavra, Senhor, e as pessoas que estão aqui também, que elas possam desfrutar, Pai, desse relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, por tudo e qualquer gesto ou atitude que tenha te desagradado. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, Pai, com aquilo que é da Tua vontade, Senhor, que nos guie, que nos guarde, nos proteja. Nos consagramos a Ti, Pai, e consagramos tudo que temos, nossos filhos, tudo que somos a Ti, Pai. Repreenda todo mal, repreenda toda seta do inimigo sobre as nossas vidas, Pai. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja no comando das nossas vidas, da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Que nada nem ninguém tenha o poder, Pai. Apenas o Senhor tem o poder de nos guiar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é Salmos 37, 11. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Isso é certo. Vou ler todo os Salmos, né? Porque vale a pena. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores, eles serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos, esses herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O Senhor se rirá dele. A justiça, né? Os ímpios puxaram da espada, entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos de caminho.
Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência, ela é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua, ela fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o teu caminho, e te exaltará para herdardes a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos, ela vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A palavra, o ponto principal do Salmo 37, que nós vamos discutir hoje, é o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem aqui que não busca paz para sua vida, né? Muitas vezes a gente pode ter tudo na nossa vida, né? Dinheiro, uma super casa, tudo do bom e do melhor, mas não tem paz, né? Eu sei o que é isso. E eu pedi a Deus, me traga a minha paz de volta. Só quero a minha paz de volta. Se precisar tirar tudo, pode tirar, mas devolva a minha paz. E ele devolveu. O Senhor atendeu a minha oração. Eu vivo em paz. Para a honra e glória do Senhor, eu vivo em paz. Na escassez, eu vivo em paz. Quando eu tenho muito, eu vivo em paz. Quando eu tenho pouco, eu vivo em paz. No momento de aflição, eu vivo em paz. Em todos os momentos, eu tenho paz. E Deus, ele nos dá essa paz. E esse texto, ele fala do grande valor da mansidão, né? Porque é você quem dá
a brecha para as pessoas tirarem a sua paz. Eu percebi que a maior culpada disso era eu, porque eu dei a brecha, né? Quando eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha noção daquilo que estava acontecendo na minha vida. Você não tem clareza, você não tem olhar, né? Um olhar espiritual para as coisas. Você pode até achar que você tem olhar espiritual, porque eu sempre busquei muito a espiritualidade, mas eu não buscava a fonte verdadeira, que é a palavra, a Bíblia, Jesus Cristo, né? Até que ele me resgatou, ele me libertou. E aí eu soube a verdade, né? Buscarás a verdade e a verdade te libertará. O Senhor, ele nos mostra a verdade, né? Esse texto do Salmos 37, versículo 11, ele afirma: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A mansidão é o 8º componente do fruto do Espírito. Ela pode ser definida como brandura de gênio, índole pacífica e serenidade. O nosso querido e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele possuía esse fruto mais do que qualquer pessoa e com muita intensidade. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Gente, esse texto é muito verdadeiro. Essa afirmação do nosso Senhor é muito verdadeiro. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quanto mais você aprende do Senhor Jesus, mais manso, mais humilde, mais, sabe, com mais domínio próprio. E o principal, há o descanso para sua alma. Não existe um lugar de maior descanso em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio em tudo, do que juntamente com Deus. Ele traz descanso para a nossa alma. A gente dorme em paz, a gente tem um sono tranquilo, mesmo em guerra. O apóstolo Pedro, ele aconselha o ser humano a ser encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ontem foi aniversário do nosso pastor Elson. Quero aqui deixar registrado os parabéns, né? E esse estudo do Salmo 37, destacando o valor da mansidão, eu quero destacar uma das principais qualidades do nosso pastor, né? O reverendo Elson, a mansidão. Isso que eu percebi desde o início, né? Uma pessoa extremamente sábia, manso, de coração, humilde. Até o carro das ovelhas ele arruma. Você chega, o pastor está arrumando a luz, está fazendo... Uma pessoa humilde, que poderia ter, né, todas as regalias que quisesse, mas escolheu, né, plantar, começar tudo do zero, né, tá ali sempre presente, com as ovelhas que estão caminhando com ele, com as ovelhas rebeldes, ele tá ali lutando pelas ovelhas também, né, que as desgarradas. Então, eu vejo essa qualidade, uma característica muito importante no ser humano, porque ela é uma característica que tinha maior destaque também do nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão, ela tem relação com um espírito incorruptível e humilde de coração, né? Então, eu quero deixar aqui os parabéns, né? Que Deus abençoe sempre a vida do nosso pastor Elson, que o Senhor possa derramar bênçãos, unções redobradas, né? Que ele possa ter uma vida muito longa, que ele possa ser muito honrado nessa terra e principalmente no céu, quando se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha paz, alegria, saúde plena, que o Senhor possa atender todos os desejos do coração do nosso pastor e que ele possa desfrutar de uma vida de plena paz e que todos possam seguir os seus conselhos, que são conselhos de sabedoria, um verdadeiro homem de Deus. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Nós amamos a sua vida.
Que Deus abençoe grandemente. A importância da mansidão nas Escrituras. Em Neemias 12, versículo 3, a Bíblia descreve a mansidão de Moisés, dizendo: "E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra." Perceba que a maioria dos homens chamados por Deus, aqueles de verdadeira intimidade, se você for observar, né? Os homens de Deus mesmo, aqueles pleníssimos, eles tinham essa característica da mansidão. Moisés era um deles. Porque você imagina ter que lidar com o povo, né? Muitas vezes até murmurento, com todos os tipos. Tem que ter muita inteligência emocional. A inteligência emocional e espiritual que um ser humano tem que ter, ela provém da mansidão, né? Desse fruto do Espírito. Não tem como você ter domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, se não for trabalhado o Espírito através da verdade, se esse Espírito não for nutrido com a palavra de Deus, né? Porque é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. Se ela não estiver trabalhando e se nutrindo da palavra de Deus, é impossível. Em espírito de oração, se nutrindo da palavra, que é fonte viva e verdadeira da espiritualidade, né? A espiritualidade divina, plena, perfeita e verdadeira é a palavra de Deus, é o que consta na Bíblia, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, o que ele falou. Ele é o próprio Deus personificado nessa terra, que veio para nos salvar e nos mostrar a verdade. Tudo aquilo que não provém dele é um engano. Por mais bonito que seja, por mais, né, porque o inimigo ele não vai trazer algo monstruoso. Ele vai trazer algo muito bom para a sua vida, adequado ao seu estilo de vida. A palavra de Deus, ela confronta. Muitas vezes as pessoas não querem seguir porque é um evangelho. O evangelho, ele requer muitas renúncias, né? E é isso. Se você quer seguir uma vida com Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa, né? Porque o céu só entra os santos, aqueles que estão alinhados com o Senhor Jesus Cristo, né? É claro, você é um pecador, você quer andar com Jesus, você não vai se tornar um santo de um dia para o outro, é Jesus que vai trabalhar dentro de você. Tudo aquilo que você precisa ser trabalhado, pode ser o caráter mais terrível, pode ser a pessoa mais maldosa desse mundo, mas se ela verdadeiramente se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo quem vai trabalhar nela, que vai trazer a consciência das coisas e vai transformar esse caráter, transformar esse coração. Não cabe às pessoas, não cabe ao pastor. O pastor é ungido ali de Deus que está ensinando e que está também trabalhando, operando espiritualmente, né? Na batalha por essas almas, por essas ovelhas, se colocando de frente como o general de guerra diante dos inimigos, para te manter sempre ali firme, né? Porque sozinhos a gente não consegue, né? O nosso pastor, a igreja, é o lugar de oração, é o lugar onde o Senhor Jesus escolheu, onde habita o Espírito Santo, né? E onde habita, não, onde o Espírito também habita, né? O Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Mas na igreja o Espírito Santo opera de uma forma muito poderosa também, né? E através do pastor, ele vai estar ali, né? Guerreando contra as nossas vidas, ele vai estar ali, né, de frente com a batalha. É o general daquele exército de Deus, que ensina, que mostra o caminho, que treina esses soldados para a guerra, para as batalhas espirituais, para as batalhas da vida. Ninguém vai para a guerra sem o general, sem o líder. Nós precisamos obedecer à liderança. E se essa liderança é ungida, se essa liderança é mansa, se essa liderança ela está coberta pela unção divina, pela unção de Deus, não tem como perder essa guerra, entendeu? Nós vemos assim com relação, nós já somos vencedores, né? O inimigo já foi derrotado. Profeticamente falando, ele já é um derrotado, mas ele vai tentar tirar de todas as formas, até mesmo os escolhidos, do foco. Não devemos nos manter fora desse foco. Por quê?
Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar, ele já vai voltar, já está batendo na porta. E ele só vai levar aqueles que estão alinhados. A igreja perfeita, os crentes verdadeiramente, né, os cristãos verdadeiros que seguem a palavra. Ele mesmo disse, a minha família não é aquela que somente escuta a minha palavra, mas é aquela que escuta e que executa. Então é um momento, sim, de entrar num processo de santificação, de buscar seguir somente aquilo que agrada a Deus, que está na Bíblia, andar com um comportamento de santidade, porque se isso não for feito, certamente não será, né, arrebatado. Então, nós devemos nos policiar, nós devemos nos avaliar diariamente naquilo que é necessário, né? Mudar naquilo que é necessário, começar a fazer, mesmo que haja uma renúncia, mas toda vez que você renuncia a algo, você vai ver que é possível você conseguir se manter naquele padrão de vida, naquele comportamento que você muitas vezes achava que não conseguiria. Então vale a pena abrir mão de tudo para seguir a verdade, para seguir aquilo que Deus deseja de nós. Vale a pena se afastar de todas as coisas ruins desse mundo, dos pecados desse mundo e seguir com Jesus. Vale a pena, porque a recompensa que nós vamos ter, ela é eterna, né? E aí a gente consegue deleitar aqui na terra e vamos nos deleitar dessa recompensa também no céu. Você ter a certeza de que você vai para o céu já é algo assim, né? Que tem o que discutir, né? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Então, isso, para mim, é o mais importante que existe nessa terra, né? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Porque você tem absoluta certeza que você vai morrer. Todo mundo tem absoluta certeza que vai morrer. Eu tenho que ter também a absoluta certeza de que eu vou para o céu. Então, eu posso viver uma vida de paz, né? Posso renunciar de tudo, porque se eu for buscar só a riqueza eu sei que as traças vão consumir depois, mas e depois do fim? Como é que fica? Para onde que eu vou depois do fim? A única certeza que eu busco, e tudo que eu busco, é de que eu estarei no céu. Eu quero sentar na mesa com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser olhada. Eu quero que Ele chame o meu nome. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Do meu filho, da minha família. Então eu vou orar por eles. Eu vou pedir para que eles sejam salvos. Eu vou falar do amor de Jesus para eles e para todas as pessoas que eu puder alcançar. Porque essa é a nossa missão nessa terra, esse é o propósito de todos os seres humanos dessa terra. Promover o amor de Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus e trazer o máximo de pessoas para o céu. Tirar do inferno e trazer para o céu, né? Então, as pessoas que são mansas, elas têm esse poder. Por quê? Porque ela vai saber lidar com todos os tipos de pessoas, né? Por mais que elas sejam super maltratadas, elas não perdem a humildade do coração e a sua mansidão. Elas têm paz de espírito, e só a paz de espírito já desperta os outros que ainda não têm. E vai ficar aquela pulguinha, por que será que ela é assim? Mas como que ela consegue ser assim? Como que ele consegue ser assim? Essa pulguinha é a melhor, que aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração dessa pessoa, ela, por curiosidade, vai buscar ser dessa maneira, entender. Nada tem que ser por força e violência, né? Em Neemias 12, versículo 3, a Bíblia descreve a mansidão de Moisés, e era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em Salmos 25, versículo 9, a Bíblia afirma a respeito do Senhor: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho.
Em Isaías 11, versículo 4, a Bíblia diz que o Messias julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E em Isaías 29, versículo 19, a palavra de Deus afirma: e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Isaías 40, versículo 11, o profeta Isaías escreve a respeito do Senhor Jesus Cristo. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, eles as guiará mansamente. O Senhor Jesus apacentará o seu rebanho e recolherá os cordeirinhos. Nós somos os cordeirinhos que seremos recolhidos pelo Senhor Jesus. Jeremias 11, versículo 19, o profeta também afirmou: era como um manso cordeiro. Em Amós 2, versículo 7, o Senhor condena aqueles que pervertem o caminho dos mansos. Daí também a justiça, né? Daqueles que pervertem o caminho dos mansos. Desperta a ira de Deus e vem a justiça de Deus sobre a vida deles também. Em Sofonias 2, versículo 3, o profeta nos aconselha, dizendo: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Se você percebe que você não tem a mansidão, você tem que orar, você tem que pedir a Deus que Ele trabalhe isso em você, que Ele trabalhe isso em você, para que você possa desfrutar da mansidão. Graças a Deus, Deus trabalhou isso em mim, né? Eu passei por situações terríveis, mas eu me mantive mansa. Mansa, mantive a minha paz. E esse poder é você quem dá aos outros o poder de tirar a sua paz. Quando você tem um espírito guiado por Deus, quando você está na presença de Deus, ninguém tem o poder de tirar a sua paz, a sua mansidão. Eles podem tentar o que quiser, mas não vão conseguir. Porque quem guia o seu espírito é o Espírito Santo, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. A mansidão, ela é definida como a brandura de gênio, né? É a característica de uma pessoa humilde de coração. Ela sempre encontra descanso na sua alma, em qualquer situação. É um fruto do Espírito. Então, quando você se converte, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, quanto mais você orar, mais você será desenvolvido no fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Quais são os frutos? Os frutos são domínio próprio, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, fé, bondade, paz, alegria, amor. São 9 os fruto do Espírito, gomos do fruto do Espírito, né? Isso vai sendo desenvolvido, né? A mansidão é uma marca também de Cristo. E nós, com o tempo, vamos sendo desenvolvidos com as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós também. Em Mateus 11, versículos 29 e 30, antes disso, Mateus 5, versículo 5, o nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terão vida longa os mansos, saúde plena, porque tem paz em qualquer circunstância, consegue raciocinar, consegue ter discernimento, consegue ser guiado pela paz de espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ter sempre saúde. Em Mateus 11, versículos 29 e 30, Jesus ainda disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós temos o maior mentor
que não cobra nada por isso. O mentor dos mentores, os líderes dos líderes, está aqui, nos ensinando como ter inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência na casa, ser uma mulher virtuosa, ser um homem virtuoso, tudo, ele ensina tudo. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sem Jesus, o seu fardo vai ser pesado nessa vida, nessa terra, nesse mundo que já é terrível. Sem a presença do Senhor Jesus na sua casa, na sua família, sem os ensinamentos, a sabedoria dele para como você lidar com as pessoas, como saber lidar com o seu esposo, como saber lidar com os seus filhos, vai ser difícil. É difícil. O fardo do Senhor Jesus é leve, é suave. Em 2 Coríntios 10, versículo 1, Paulo roga aos crentes de Corinto pela mansidão e benignidade de Cristo. E em Gálatas 5:22, a palavra de Deus também afirma que a mansidão é fruto do Espírito. Sem trabalhar o Espírito, jamais você vai conseguir ser uma pessoa mansa. Não é possível. Se você não tem o Senhor Jesus na sua vida, se você não nutre o seu espírito com a verdadeira fonte de água viva, perfeita e verdadeira, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Em Efésios 4, versículos 1 e 2, Paulo ainda roga aos crentes que andem de modo digno da vocação e que foram chamados. Devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas vezes, a gente vê pessoas, até mesmo dentro da igreja, que estão desalinhadas. Mas a gente não devemos julgar, porque a gente não sabe o que está se passando dentro da vida daquela pessoa, quais são as batalhas que ela está vivendo, o que ela passou na infância, que ela ainda não tem consciência e carrega até hoje, como é o caso de pessoas que não tiveram a sua paternidade plena, por exemplo. Uma pessoa que tem problemas com paternidade, ela vai ter problemas de rebeldia. Muitas vezes, ela não vai conseguir desenvolver obediência em determinadas coisas, vai ser difícil. Por quê? Porque ainda não foi curada na paternidade. Da mesma forma, outros. Então, a gente não podemos julgar ninguém em seus comportamentos, porque existe a raiz em algum lugar que a gente desconhece. Só o Senhor Jesus que pode operar, só o Espírito Santo quem pode trabalhar. E a nossa função é orar por essa pessoa. Orar, pedir para Deus curar as feridas do coração, curar, tudo aquilo que precisa ser curado na vida dela, para que ela possa se desenvolver, e entender e chegar no nível de maturidade que muitas vezes um está no nível de maturidade e o outro não. E a gente precisa ter o fruto da mansidão e da paciência para entender o outro, como Jesus fazia. Os 12 discípulos, cada um tinha um perfil e um comportamento. Um era estourado, se você for analisar os 12 discípulos, eu falo assim, Jesus olha cada discípulo, olha o perfil de cada discípulo. Um era completamente fora da curva, assim, sem paciência, tribulado. O outro tinha toque, perfeccionista. Quer dizer, ele pegou 12 discípulos, cada um com um tipo de personalidade, e ele sabia lidar com todos, com mansidão, amor e paciência. Acho que nós temos que aprender muito com Jesus, sobre lidar com pessoas, porque ele foi o master
nisso. Ele pegou 12 personalidades completamente diferentes uns dos outros. E esse é o sentido, né, de pastorear também. Se todos nós observarmos que cada discípulo tinha um comportamento e o Jesus tratava todos eles igualmente, Jesus ele não colocava máscara para tratar um bem e o outro não, ele não falava pelas costas de um, pelas costas de outro. Jesus ele falava igual com todos e todos entendiam ele. Então o que a gente precisa trabalhar em nós para que a nossa comunicação, para que a nossa seja igual, ou igual nunca será, né? Porque o nosso Senhor Jesus é soberano. Ninguém vai chegar no patamar dele. Nós não somos dignos nem de chegar nos pés dele. Mas assim, o que nós podemos aprender com ele? Para lidar com pessoas, né? Ele é o soberano nesse assunto. Quer aprender a lidar com pessoas? Todos os tipos de pessoas? Estude Jesus, estude o comportamento de Jesus. E ele nos deixou lá em Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Como você vai conseguir? Se alimentando mais da palavra de Deus, orando. E aqui ele deixou a chave desse negócio, né? O código perfeito. Efésios 4, versículos 1 e 2. Paulo disse, né? Cheio do Espírito Santo, Paulo disse: para que nós andemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É somente suportando uns aos outros em amor que nós vamos conseguir andar na mansidão, como o Senhor Jesus andava. A paz, amada, bom dia! Em 1 Timóteo 6, versículo 11, Paulo também aconselha Timóteo: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Em 2 Timóteo 2, versículo 25, Paulo também aconselhava Timóteo a disciplinar com mansidão os que se opõem às coisas de Deus. Os rebeldes. Está aqui, outra referência. Salmo 37, versículo 11, amada. Estamos falando do grande valor da mansidão. A mansidão ela é definida como brandura de gênio, índole pacífica e serena. Era a principal característica e era o que o Senhor Jesus tinha com maior intensidade. Era o fruto da mansidão. Então, Paulo aconselhava Timóteo a disciplinar as pessoas com mansidão, os que se opõem às coisas de Deus. Então, imagina, se nessa época já tem pessoas muito rebeldes, né? Porque tá com o pezinho no mundo, tá com o pezinho na igreja, pezinho no mundo, não consegue fazer as renúncias necessárias para seguir uma vida de retidão e de santidade que se requer para esse tempo, para que suba com o Senhor Jesus, né? Porque ele vem buscar a igreja. E aqueles que estarão retos e que estarão, né, santificados é que irá subir. Não tem conversa. Não tem, mas foi só um dia, mas eu... Não, foi avisado. Vai ficar aqueles que não estarão nessa posição, na posição com Deus, né? E a posição com Deus requer renúncia. Mas como acontece também dentro da igreja, a forma de disciplinar é com a mansidão. A mansidão, suportando em amor, sendo manso, humilde de coração, os que se opõem às coisas de Deus, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e retornarem à sensatez.
Só Deus é capaz de mostrar para essas pessoas o caminho da sensatez, o caminho do conserto. A forma de disciplinar é com mansidão. Em Tiago 3, versículo 13, Tiago também escreve dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre nós é sábio e inteligente? Ninguém. Agora, se você se diz sábio e inteligente, você tem que modelar o caráter de Cristo. Então, aqui ele também diz, se dentre vós há alguém sábio e inteligente, deve mostrar pelo seu bom trato e pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Quem se diz sábio e inteligente, mostra através do comportamento, através do bom trato, através da paciência, através da mansidão, as obras de sabedoria. A mansidão, como fruto de espírito, ela possui uma conexão direta com a humildade. A mansidão e a humildade, elas são antídotos da altivez e da soberba. Pessoas mansas, elas vivem tranquilas e elas também possuem vida longa. Se você for observar a história de Abraão, Moisés, do Senhor Jesus Cristo, como eu disse aqui, ele levantou 12 discípulos, cada um com uma personalidade diferente. Um era atribulado, o outro era impaciente, o outro era perfeccionista. Todas as características dos seres humanos problemáticos que a gente vê hoje eram características daquelas pessoas. O super carente, o super problemático, o tribulado. Jesus, ele tratava todo mundo igual, ele não falava pelas costas. Ele tratava todo mundo igual, ele era manso com todos. Jesus tem a forma de se comunicar com todo tipo de pessoa. Por quê? Porque ele era pleno, manso e humilde de coração. Toda pessoa mansa e humilde de coração vai ser ouvida. Vai ser ouvida, porque elas são tranquilas, elas têm equilíbrio. Elas têm domínio próprio e sabem tratar todas as pessoas com amor. O amor genuíno mesmo, aquele amor que não está vendo o número da conta daquela pessoa, onde ela mora, onde ela vive, o que ela faz. É o amor em essência. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus 5, versículo 5. Então, a mansidão é uma característica que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E só é possível através da nutrição espiritual. Nada nesse mundo pode ser capaz de te tirar do foco de Deus, porque senão você não vai conseguir. Peça em oração também, se você não tem esse fruto do Espírito ainda na sua vida. Peça a Deus em oração para desenvolver em você a capacidade da mansidão, porque é uma característica preciosa nesse tempo e no tempo que vai vir. Porque só vai conseguir ter paz e equilíbrio aqueles que tiverem o fruto da mansidão. A mansidão é a verdadeira característica de uma pessoa sábia, de uma pessoa que vai saber lidar com qualquer situação da vida. É a característica de uma pessoa que é inteligente espiritualmente, emocionalmente. Inteligência espiritual e emocional, tudo que as pessoas buscam hoje em dia. Só vai buscar, só vai ter quem tiver esse fruto da mansidão. Porque a mansidão faz você viver na plenitude do hoje. Do hoje. Por quê? Porque precisa arrancar tudo aquilo que não provém de Deus dentro do coração. A mansidão é a característica da brandura
da índole pacífica, da serenidade, da paz, do equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio vem de uma pessoa que é mansa e humilde de coração. A humildade tem que fazer parte do coração dessa pessoa para que ela possa desenvolver a mansidão na sua vida. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.